Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal Prosa e Palavra. Quero glorificar o nome do Senhor por mais essa oportunidade aqui de estarmos falando da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família. Canal Prosa e Palavra é um canal de bênção para a sua vida. Você que está chegando agora, compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas, pode deixar o seu joinha aí e seja um participante, meu irmão, multiplicador da palavra de Deus. Canal Prosa e Palavra, um canal de bênção para a sua vida. Roda a nossa vinheta. Então, meu irmão, hoje na nossa série Heróis da Fé, nós vamos falar de Abel. É o primeiro nome ali mencionado na galeria dos Heróis da Fé, que vamos fazer essa série aí falando sobre esses personagens que marcaram as suas vidas com uma vida de fé, não que eram super-humanos, mas tiveram uma atitude, uma vida de fé agradável diante de Deus. E a gente vai estar fazendo uma série de vídeos aqui falando, estudando a vida desses personagens para ver o que a gente pode extrair da vida deles, do comportamento deles, dos ensinos que eles nos passam com a sua vida de fé. Então, é a nossa série, eu peço que você acompanhe conosco. No vídeo anterior a gente falou sobre a fé segundo a perspectiva bíblica. Tem aí esse vídeo aí, você pode acompanhar. Ali nós falamos sobre o texto que está em Hebreus aí no capítulo 11, versículo 1, versículo 6, tá bom? Acompanhe conosco essa série que vai ser muito bacana e a gente vai fazer um estudo de personagem por personagem que está aparecendo ali na galeria dos Heróis da Fé. E esse primeiro nome que vamos falar hoje, nada mais, nada menos do que Abel. Abel foi um homem que agradou muito a Deus com a sua atitude de fé. E a gente tem que entender o contexto primeiro dessa jornada. Vamos ler primeiro o nosso texto que está em Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um varão. Versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então você vê que nesse texto fica bem claro aqui para nós que Adão e Eva, sua mulher, concebeu e deu à luz a Caim. E versículo 2, e deu à luz ao seu irmão Abel. Então eles tiveram ali 2 filhos. Antes, eles habitavam ali no Jardim do Éden e tinham uma comunhão com Deus, uma comunhão plena com Deus. E devido ao pecado, eles foram expulsos do jardim. Mas você vê que a vida de Caim e de Abel refletem que eles passaram para os seus descendentes, ou seja, Adão e Eva, passou para Caim, para Abel, a forma de adoração, uma forma de culto, uma forma de prestação
de uma comunhão com Deus. Eles ensinaram Caim e Abel foram ensinados no caminho do Senhor. Então a gente vê que nesse texto a Bíblia vem esclarecendo algo bem interessante, que Deus se atentou para Abel e a sua oferta. Geralmente a gente vai focar no campo da oferta, mas Deus, ele é isso que é interessante aqui. Deus, a chave do capítulo 4, o finalzinho dele, o versículo 4, capítulo 4, versículo 4 fala assim: e atentou-se para Abel e a sua oferta. O que Deus está mostrando para isso? Deus, para nós aqui nesse texto, Deus, ele olha para o coração. O que mais interessante para Deus? É o coração. A maneira como Abel prestou aquele culto de adoração a Deus, a maneira como Abel se achegou diante de Deus, isso chamou a atenção de Deus. A Bíblia fala que Deus se atentou para Abel, para o coração de Abel. Sabe? Então você vê que esses dois irmãos aqui, agora ensinados a trilhar esse caminho do Senhor, a prestar esse culto ao Senhor, cada um presta o culto de uma maneira, cada um oferta de uma maneira. Abel, ele era pastor de ovelhas, seguiu um ofício diferente do pai, e Caim segue o mesmo ofício do pai, que é agricultor, lavrador. E Caim, ele pega as suas ofertas, a colheita dele ali, e ele vai oferecer ao Senhor. Só que o coração de Caim não estava agradável diante de Deus. E é aí a chave para nós. A chave não está na oferta necessariamente. Deus, ele se atenta para o seu coração, meu irmão. A maneira como você se dá, a maneira como você oferta a sua adoração, a maneira como você, aleluia, se entrega diante de Deus. É importante você ser um dizimista e ofertante? Sim, mas é muito mais importante você ter um coração, aleluia, puro, genuíno, grato a Deus no momento em que você faz essa oferta, uma oferta de alegria, sabe? Então, é esse o detalhe que a gente pode se atentar olhando para a vida de Abel. Abel, ele é o primeiro membro, né, da galeria dos heróis da fé, ou seja, até um mártir da fé, porque ele foi morto. Ele era pastor de ovelhas. A figura que a gente vê é uma figura de um homem que reconhecia, que amava ao Senhor e prestava para Deus um coração grato, aleluia. E é essa diferença que a gente vai ver. É a maneira como a gente se entrega diante de Deus. O detalhe também está no significado do nome de Abel. Abel tem um significado, o nome dele é sopro, vapor, fôlego. Você vê que a vida de Abel foi uma vida tão passageira, teve uma passagem muito rápida aqui nessa terra, ele foi assassinado pelo irmão dele, mas você vê que Deus praticamente tomou Abel para si. Deus se agradou tanto de Abel que tomou Abel para si. Então, nessa seara, nessa perspectiva de oferta, de ofertante, a gente vai vendo que o mais importante para Deus é o seu coração, meu irmão. A maneira como você se dá, se entrega, a maneira como você se devota diante de Deus. E o texto que vem dizendo, e no Novo Testamento vem dizendo sobre isso. Jesus, ele fala, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão e você quer ofertar no altar, primeiro vai se reconciliar com o seu irmão e depois você oferta no altar. Então, qual é o foco de Jesus ali falando? Jesus está dando foco, a ênfase do coração, a ênfase do relacionamento. Às vezes a pessoa não está nem bem com Deus, a pessoa ela está afastada de Deus, mas ela está ofertando. Do que adianta isso, meu irmão? Deus ele está querendo que a gente entenda que ele não morreu na cruz por dinheiro. Deus não morreu na cruz por bens materiais. Deus morreu na cruz pela minha e a sua vida. Ele morreu na cruz. Jesus, ele morreu na cruz. Ele se deu de forma agradável ali diante de Deus, pela minha e pela sua vida, para que a gente venha ter um relacionamento com o Senhor, para que a gente venha ter um pleno relacionamento com Deus. Aleluia. E a maneira como você e eu nos doamos, nos damos, ofertamos, dizimamos,
Aleluia, está muito mais intrínseca a ideia do nosso coração no momento em que a gente presta o nosso culto de adoração a Deus nas nossas ofertas. Amém, meu irmão? Então, o que a gente pode aprender aqui com Abel é o coração de Abel. Um coração, um exemplo de fé, um exemplo de um coração agradável diante de Deus. Então, aí fica o questionamento para mim e para você. Como a gente tem dado a nossa oferta ao Senhor? Como a gente tem dado a nossa oração? Como a gente tem entregado a nossa oferta genuína de adoração, o nosso dízimo, como tem sido entregue? Como tem sido entregue a oferta? Como você tem prestado o teu culto diante de Deus com um coração triste? Entendeu? Então, assim, a Bíblia fala que aquele que dá, dá com alegria. Aleluia. O que é isso? É você entendendo quem é Deus, é você entendendo o que Deus fez na tua vida, é um coração grato diante de Deus. E Abel entendeu isso. Aleluia. A essência está em você entender, aleluia, que Deus é o autor de tudo na sua vida. Ele é o autor, ele é o consumador, é ele que provê, ele é Jeová Jirê na tua vida, meu irmão. Então, quando você entende isso, você dá, você oferta, você faz, aleluia, genuinamente. Um exemplo que eu quero deixar aqui foi até o que é uma experiência que aconteceu comigo numa igreja da qual eu era obreiro, eu e minha esposa, nós éramos obreiros nessa igreja, e o rapaz chegou e falou assim, poxa, eu queria apresentar o meu carro que eu comprei. Aí eu falei, poxa, que legal, cara, tu comprou um carro? Eu comprei um carro, queria ungir o carro. Aí eu falei, ungir o carro? Ele falou, eu queria ungir, consagrar esse carro ao Senhor. Eu falei, poxa, tudo bem, cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Você já entregou a sua vida para Jesus? Não, não entreguei a minha vida para Jesus. Eu falei, poxa, meu irmão, não vai adiantar de nada, porque você vai consagrar o carro, mas tua vida não é consagrada ao Senhor. Como é que pode isso? Então, eu falei para ele, a gente parte daqui sem Jesus, os bens materiais vão ficar aí. E o que adianta? Aí eu falei, esse exemplo me marcou bastante, porque a gente é assim, a gente acaba dando valor às coisas materiais e esquecendo das espirituais. Esaú deu muito mais valor a um prato de lentilha do que a primogenitura, do que a bênção espiritual da primogenitura. Então a gente não pode fazer essa inversão de valores. Deus ele quer que a gente tenha um coração, aleluia, um coração grato, um coração genuíno, devotado. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça com alegria. E a perspectiva da nossa ideia aqui, o que a gente pode pesar aqui da nossa meditação é quem se alegra mais, é quem dá o presente ou quem recebe. A Bíblia fala que é melhor você dar do que você receber. Por quê? Porque se alegra muito mais quem dá o presente do que quem recebe o presente. Aleluia. Quando você vai dar aquele presente para a pessoa, você fica olhando ali na expectativa, olhando para a pessoa abrindo o presente, a alegria dela. Meu irmão, quando você faz essa oferta de coração para Deus, você recebe tanto do Senhor, tanta alegria, tanto gozo, sabe? Tanta gratidão, porque você fica naquela expectativa da oferta ser aceitável diante de Deus. Mas muito mais do que uma oferta aceitável, do que uma oferta dada, é uma oferta de você se alegrar com esse dar, sabe? E é isso que a Bíblia está nos ensinando através da vida de Abel. Abel, ele está marcado ali na galeria de heróis da fé, porque ele é um homem de entrega genuína, sabe? Uma entrega agradável diante de Deus. Ele teve uma passagem muito rápida aqui nessa terra, mas a gente pode ver o coração de Abel. O final do capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia chega a dizer assim, homens dos quais esse mundo não é digno. Aleluia. Homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno. Por que a Bíblia dá ênfase a isso? Porque parece que Deus tomou Abel para si. Aleluia. Deus tomou Abel para si porque ele não era digno, né? Desse mundo. A gente vê tanta maldade, tanta coisa que vai, sabe, prevalecendo sobre a verdadeira essência, o verdadeiro amor, sabe? Então a gente aprende com a vida de Abel essa entrega genuína e agradável.
que eu e você, meu irmão, possamos aprender e viver com um coração assim, agradável diante de Deus. Quando você ofertar, oferte com alegria, oferte com gratidão. Aleluia. Se você tem alguma pendência de relacionamento com seu irmão, ou até mesmo você precisa se reconciliar com Deus, meu irmão, antes de ofertar, se reconcilia com Deus, se reconcilia com seu irmão e faça a sua oferta no altar. Aleluia. Porque muito mais do que bens materiais, Deus quer o seu coração. Deus quer uma comunhão plena contigo. O Espírito Santo quer viver, fazer morada. O Espírito Santo quer, aleluia, transformar o teu coração, aleluia. E se você não entregou a sua vida para Jesus, meu irmão, o maior exemplo de entrega, de devoção, aleluia, é o Senhor Jesus, porque Ele próprio, Ele entregou a vida dele ali na cruz do Calvário, pela minha e tua vida. O maior presente que você pode receber não é carro, não é casa, não é bem material, é a sua salvação, meu irmão. Nada se compara a isso. Você pode conquistar tudo nesse mundo, aleluia, tanto que a Bíblia fala isso. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nada se compara a isso, meu irmão, ao presente, à dádiva, ao dom de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, se você não entregou a tua vida para Jesus, meu irmão, o tempo é hoje, é agora. Aleluia. Receba esse presente aí, alegra o seu coração. Aleluia, entrega a tua vida ao Senhor. Você vai ser um ofertante agora, você vai entregar a sua vida para Jesus. Não tem oferta melhor e mais agradável diante de Deus do que a tua vida, do que a tua devoção, do que, aleluia, a entrega agradável diante de Deus, que é o coração. Entregue seu coração para Jesus e tu vai ver o quanto o Senhor vai transformar a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. Meu irmão, seja um multiplicador da palavra de Deus, seja um multiplicador aí, aleluia, da mensagem da palavra de Deus. Canal Prosa e Palavra, um canal de bênção para a sua vida. Fique na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.